com o que é exposto pela CNN nos Estados Unidos, em meio à tensão entre Israel e Irã, a crise humanitária em Gaza vai se agravando. Inclusive, a ONU acusou os israelenses de dificultarem ilegalmente a entrada de ajuda aos palestinos, que enfrentam pobreza, né? É gente vivendo com 1 quilo de farinha por uma semana, um negócio assim inacreditável. Michel Gavendo, as negociações por um cessar-fogo continuam levando ali um impasse. E imagino que o conflito com o Irã tenha aumentado ainda mais, né, todo esse impasse. É isso, Elisa. Tudo se mistura, né? O conflito que começou entre Israel e o Hamas agora chega ao Irã. Na faixa de Gaza, Israel continua bombardeando o que afirma ser alvos do Hamas. E a ONU, a seção de ajuda humanitária da ONU em Genebra, disse que o país está dificultando de maneira ilegal a entrada de ajuda humanitária para os mais de 1 milhão de palestinos refugiados na guerra. Israel afirma que abriu mais passagens de sua fronteira com o território palestino para a entrada de caminhões, segundo a seção israelense que cuida dessas passagens, são mais de 500 caminhões por dia. Mesmo assim, a ONU afirma que isso não é suficiente, que há muito mais a ser feito, que a situação em algumas partes do território palestino é catastrófica, como você disse, as pessoas sobrevivendo com pouca ajuda humanitária e os poucos mantimentos que conseguem entrar na faixa de Gaza ainda sofrem com desvios, com venda no comércio ilegal e com as dificuldades de distribuição. Segundo a ONU, o exército israelense também dificulta a distribuição, a entrada, a circulação dos caminhões e a distribuição dos alimentos. A gente lembra no começo do mês, o exército israelense bombardeou e matou ativistas internacionais que ajudavam a ONU na ajuda humanitária na faixa de Gaza. O exército israelense admitiu que atacou os carros dessa missão internacional, disse que foi um erro, se desculpou, lamentou, mas mesmo assim a situação continua muito grave. Num lado israelense, são mais de 130 reféns que continuam nas mãos do Hamas desde o dia 7 de outubro e agora, segundo as informações, o Hamas se recusou a aceitar a última proposta de negociação que foi feita para a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. Segundo autoridades de Israel e dos Estados Unidos, o que vinha sendo discutido seria a libertação de 40 reféns num processo de 6 semanas, que teria, por parte de Israel, a libertação também de prisioneiros palestinos e de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas exige que esse processo termine com o fim total da guerra, um cessar-fogo total da guerra e a retirada de todas as tropas israelenses da faixa de Gaza. O Hamas também exige que, entre os prisioneiros palestinos, sejam libertados líderes do movimento que estão nas cadeias de Israel e que Israel afirma que não pode soltar, que não aceita essa libertação, porque são prisioneiros acusados de crimes de terrorismo e que cumprem penas por assassinatos e por atos que mataram civis israelenses. Então, mais um impasse. Dessa vez, o Hamas se recusa, diminuiu, não aceita libertar 40 reféns, aceita apenas libertar 20 reféns, e o grupo palestino diz ainda que não sabe onde estão todos esses reféns israelenses e que não tem acesso a eles e nem sabe as condições de saúde deles. Elisa.